Mateus capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, diz o seguinte: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Deixa eu ler aqui que Disse então Jesus: Olha, não digas. Deixa eu ler aqui para não. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Fique com a sua Bíblia aberta. O Data Show, ele está na prova. Irmãos, essa passagem que eu acabei de ler com vocês, essa passagem ela está registrada nos 3 evangelhos. Está registrado tanto no livro de Marcos, como no livro de Lucas e no livro de Mateus. Há uma razão especial por eu ter escolhido Mateus. Eu falo daqui a pouco. Mas eu preciso citar para vocês. Marcos capítulo 1, do capítulo 40 ao capítulo 44, nós temos essa passagem. Lucas capítulo 5, do verso 12 ao verso 14, nós temos a mesma passagem. Qual é a diferença entre eles? Bem, em Mateus, nós vamos encontrar Mateus dando a localização exata da onde esse episódio acontece. Marcos traz detalhes que Mateus e Lucas não trazem. Marcos fala que este leproso se aproxima de Jesus de joelhos e começam a rogar. Mateus diz que ele adora. E Lucas, diferente de Marcos e de Mateus, por ser um historiador e um médico, ele dá um detalhe numa visão médica. Se você lê em Lucas capítulo 5, do verso 12 ao verso 14, Lucas faz questão de dizer que este homem estava coberto de lepra. Ou seja, a visão de Lucas, que ele não era apenas um leproso, mas era alguém que praticamente estava num estado terminal da doença. Quando Lucas ele faz essa descrição, dizendo que ele estava coberto de lepras pela doença da época, Lucas faz questão de relatar que o estado dele era crítico. Bem, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, eles fazem questão de dizer que este homem se aproxima de Jesus. Mas por que eu escolho Mateus? Eu escolho Mateus porque esse episódio ele acontece justamente depois da passagem do Sermão do Monte. Em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus ensina as multidões no monte. E Jesus fala sobre perdão, Jesus fala sobre oração, Jesus fala sobre oferta, Jesus fala sobre culto, Jesus ensina como orar, Jesus fala sobre divórcio, Jesus fala sobre escândalo, Jesus fala sobre intenção do coração. Jesus já começa, ele faz um apanhado na palavra, que quem ficasse para escutar uma mensagem daquela ficaria maravilhado. Mas especialmente me chama a atenção, por quê? Porque ele termina o Sermão do Monte, no capítulo 7, dizendo o seguinte: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Depois ele diz: mas todos aqueles também que ouvem as minhas palavras e não as praticam, eu vou comparar ao homem que construiu a sua casa na areia.
Jesus termina o Sermão do Monte, e a gente gosta de citar essa palavra, e a gente fala da casa na rocha e da casa na areia. Mas há um detalhe interessante que Jesus está terminando a oração dele, a pregação dele. Ele está dizendo o seguinte: o que vocês vão fazer com tudo que vocês acabaram de ouvir? É isso que Jesus está concluindo o sermão dele, dizendo o seguinte: olha, vocês ouviram sobre muitas coisas. Vocês veem a escola bíblica dominical, vocês escutam escola de servo, vocês escutam pregações pelo Facebook, vocês botam mensagens no grupo da igreja, vocês compartilham testemunhos. O que vocês fazem com tudo isso que vocês ouvem? Jesus está falando, você pode ouvir tudo isso e não pôr em prática. E aí, embora você tenha alguém cheio do conhecimento, mas é alguém com a sua casa na areia, que a toda tempestade que enfrenta cai. Por isso que tem algumas pessoas cuja fé é muito, vou usar uma palavra do Robert aqui, muito volátil. Existem pessoas que, se tudo está dando certo na vida delas, elas são as mais crentes da igreja. Louvam que você escuta a voz de casa, como se elas estivessem cantando no banheiro. Mas se recebem uma má notícia ou alguma coisa, não, aquele dia eu não queria ir para a igreja. Não, aquele dia eu não estava bem. Deus sabe. É uma fé baseada no que está vivendo, não no que crê. Jesus está dizendo, aqueles que ouvem as palavras e botam em prática, é alguém que tem fundamento, alguém que está disposto e está preparado, disposto não, alguém que está preparado para enfrentar rios, chuva, vento, porque ele sabe que a casa não vai cair. Casa na rocha molha. Casa na rocha sofre o impacto do vento, mas casa na rocha não cai. E aí Jesus ensina isso. Quando Jesus acaba de ensinar isso a eles e diz, o que vocês vão fazer com tudo isso? Agora chegou a hora deles serem provados naquilo que eles aprenderam. Jesus está descendo o monte, e o texto diz que quando ele estava descendo o monte, uma grande multidão estava seguindo ele. E como eu acredito que quando Deus não faz uma coisa com propósito, Ele faz de propósito, o que acontece naquele momento? Um leproso se aproxima. Segundo a lei, aquele homem não poderia estar no mesmo ambiente daquelas pessoas que estavam escutando Jesus. Segundo a lei, aquele homem não poderia transitar em nenhum lugar, porque ele era considerado alguém imundo. Se eu pegar a visão de Lucas, então, Lucas está dizendo que ele está coberto de lepras. A doença não está no início, a doença está avançada. E eu não quero falar sobre as características da lepra, o que a lepra causa. Isso aí depois vocês estudam e vocês vão saber sobre isso. Mas o fato é que nós sabemos que a lepra, ainda mais naquela época, era uma doença incurável. E um dos sinais dela é que ela causava insensibilidade. As pessoas iam perdendo a sensibilidade do corpo, elas iam apodrecendo em vida. Parecido com o pecado da gente. Parecido com as coisas que a gente faz, que vai fazendo com que a gente vai perdendo a sensibilidade. A primeira vez acontece, a gente se arrepende, a gente chora, a gente diz que não vai fazer mais, que a gente não quer fazer mais, que nós estamos arrependidos. E aí dura uma semana, duas, um mês, dois, um ano, dois. E aí daqui a pouco a gente faz de novo, mas agora já não tem já não causa tanto impacto, já não me faz chorar mais, já não me faz pensar e repensar as minhas atitudes. Eu vou perdendo a minha sensibilidade espiritual e logo a lepra espiritual vai tomando conta de mim. Bem, o texto diz
que aquele homem se aproxima de Jesus coberto de lepra. Mas ele faz o que ninguém fez durante todo o tempo que estava escutando Jesus no monte. Você vai ler o Sermão do Monte, você não vai ver ninguém glorificando a Deus por aquilo que escutaram. Você não vai ver ninguém impactado com as palavras de Jesus no monte. Você não vai ver as pessoas dizendo assim: eu preciso, essa palavra transformou a minha vida, essa palavra tocou meu coração. Ninguém fez isso. Escutaram Jesus durante muito, pode procurar aí na sua Bíblia, escutaram Jesus durante muito tempo. O texto só vai dizer o seguinte, no final do capítulo 7, no versículo 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estava uma multidão maravilhada da doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Só estavam maravilhados. Se maravilhar com a palavra não transforma a vida da gente. Ficar impactado com uma pregação, com uma canção, não transforma a vida da gente. Chorar com uma música não transforma a vida da gente. Saber versículos de cor não transformam a vida da gente. Eu posso passar a vida inteira maravilhado com Bíblia, com igreja, com pessoas de igreja e nunca conhecer Jesus. Mas aquele leproso fez o que nenhuma daquelas pessoas teve a capacidade e a disposição de fazer. Ele estava num estado terminal, ele estava leproso. Mas o texto diz que quando ele encontra Jesus, no verso 2 diz: eis que um leproso, tendo se aproximado de Jesus, olha essa expressão, se aproximou de Jesus. Antes dele pedir qualquer coisa, o que ele fez, irmãos? Ele adorou. Ele adorou. Enquanto as pessoas não conseguem adorar porque estão com a cabeça cheia, enquanto pessoas não conseguem adorar a Deus porque estão com problemas, enquanto as pessoas não conseguem adorar a Deus porque estão preocupadas com isso ou com aquilo outro, enquanto as pessoas não conseguem adorar a Deus porque estão numa crise, este homem estava morrendo. Ele poderia dizer o seguinte: primeiro eu vou pedir que Jesus me cure, depois que ele me curar eu o adoro. Não, ele se aproxima de Jesus e ele adora Jesus. Este homem me ensina o seguinte, que todas as vezes em que eu me aproximar de Jesus, a minha atitude tem que ser de adoração. Não importa o que eu esteja passando, a minha atitude deve ser sempre de oração, de adoração. Ele se prostra e adora, irmãos. Você imagina aquelas pessoas que estavam maravilhadas com a mensagem, agora olha para o leproso e diz: ele não pode fazer isso, ele não podia estar no meio da gente, pecador. Conhece a vida dele, é 7, desculpa a expressão acadêmica, tem 2 vidas, não merece estar aqui, o pecado dele cheira, a atitude dele é improvável. Mas para aquele homem não importa a multidão, o que importa é saber de quem ele está perto. Se eu estou perto de Jesus, eu adoro. Se eu estou perto de Jesus, eu me entrego. Se eu estou perto de Jesus, eu me prostro. A minha adoração não são para os que me veem, a minha adoração é para aquele que me vê, é para aquele que me sonda, é para aquele que me conhece, é o que conhece o meu deitar, o meu andar, o meu falar. Pastor, mas eu vou chorar, não interessa. Se a minha adoração naquele momento me exigir lágrimas, eu vou chorar sim. O que as pessoas vão pensar? Elas não têm nada a ver, porque é entre mim e Ele, e é somente Ele que é a razão da minha adoração. Por isso que você vai ver algumas pessoas, e as pessoas não vão entender isso. Por que alguém vem ao culto e pula? Por que alguém vem ao culto e grita? Por que alguém vem ao culto e sorri? Por que alguém vem ao culto e marcha e faz não sei o quê? E aí os outros dizem: é meninice para quem não tem intimidade. Porque quem é o adorador e sabe por que está sendo perdoado e amado, ele vai extravasar na adoração, ele vai se dobrar em adoração, ele vai estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que escandalize os outros, mas ninguém pode me impedir de adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Ele é o Senhor, e a Ele damos adoração.
E a Ele prestamos adoração. E Ele se prostra, irmãos. Meu esboço já foi para o espaço, mas vamos lá. E acontece algo interessante. Ele diz assim: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Presta atenção aqui. Ele está diante de Deus. Ele não está dizendo para Deus o que Ele quer. Ele está dizendo para Deus o que Deus pode fazer. Porque às vezes o que eu quero não chega perto daquilo que Deus pode fazer. Às vezes o que eu desejo não se compara com essa vontade boa, perfeita e agradável que me traz à luz a importância de que o que Ele quer sempre será o melhor para mim, porque quem adora entende isso, irmãos. Quem adora entende que o que Deus quer sempre será o melhor, mesmo que o melhor dele confronte com aquilo que eu tenha pedido, mesmo que o melhor dele me faça entender que eu preciso continuar perseverando e orando e acreditando e crendo, mesmo que o melhor dele for um não para mim. Amém? Tem alguém aí comigo? Glória a Deus. E aí ele diz: Senhor, se tu quiseres. Ele queria ser limpo, mas ele entende que numa posição de adoração, sempre o que Deus quer é melhor. Que oração corajosa, Daniel. Você chegar aqui esta noite precisando do que está precisando, vivendo o que está vivendo, passando o que está passando, virar diante de Deus e: Senhor, eu não sou o que eu quero, é o que o Senhor quer. É que o Senhor quer. E aí esse homem, ele faz isso, ele tem essa postura, ele tem essa iniciativa. E aí aqui eu quero entrar na parte da mensagem que mexe com a minha alma, que é justamente o versículo 3. Preste atenção a essa passagem. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Essa semana, quando eu estava lendo isso, estudando, quando o Jean acordou para trabalhar, eu estava fazendo essa mensagem. Eu me deparei com aquele versículo, com aquela oração depois de Jesus. E Jesus estendendo a mão. Você sabe do que eu lembrei? Daquela canção que diz: quando Jesus estendeu a sua mão. Estendeu a sua mão para mim. Vocês conhecem essa canção? Quando estendeu a sua mão para mim, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Lá do começo, a minha alma. Coisa linda, mas
Ele estende a mão dele para nós. Quando Ele acha um adorador, Ele estende a mão dele para nós. E se eu dissesse a você que a mão de Deus está estendida aqui esta noite, neste lugar? Se eu dissesse para você que a mão do Senhor está estendida, pronto a tocar pecadores que estão prostrados diante dele, em adoração, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes. Senhor, se tu quiseres, tu podes. Irmãos, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus olha para aquele homem e estende as mãos para ele. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, as mãos dele estão estendidas aqui nessa noite. Porque se ele achar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele ouvirá a oração desses adoradores. E talvez alguns de nós estão dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes. E ele vai dizer: eu quero, eu posso, eu faço. Ele tem este poder, ele tem essa graça, esse amor. Sabe por quê? Porque aquele homem, o estado dele era terrível. Mas o estado terrível dele não calou a adoração dele, irmão. O estado terrível dele não o afastou de Deus. O estado terrível dele fez ele se aproximar de Deus. Às vezes as pessoas olham e dizem: eu não sou digno de estar. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele não vira o rosto para aqueles que o buscam. Ele não despreza. Ele diz: eu vou me deixar ser achado por vós. Quando vocês me buscarem de todo o coração. E aquele homem, ele não está se importando. Havia uma regra que dizia para ele: não se aproxima de Jesus. Mas havia um coração adorador dizendo: Ele é a tua esperança. Havia uma regra que dizia para ele: você não serve para estar na igreja. Mas havia um coração dizendo: a quem eu preciso vai estar lá. E eu vou estar onde ele estiver. Eu vou me prostrar diante dele. Eu vou adorar diante dele, porque se ele quiser, ele pode purificar o meu pecado. Se ele quiser, ele pode me dar uma segunda chance. Se ele quiser, ele pode me refazer. Se ele quiser, ele pode me restaurar. Se ele quiser, ele pode me curar. Se ele quiser, ele pode me aceitar de novo. Se ele quiser, ele vai olhar para mim e vai dizer: eu quero. Eu quero. E se ele quer, ninguém pode impedir o agir dele. Se ele quer, ninguém pode frustrar os planos dele. A lei pode dizer: ele não aceita a tua adoração. Mas o meu coração diz: se eu me humilhar, se eu me prostrar debaixo da potente mão do Senhor, ao seu tempo ele me exaltará. E se eu resistir o diabo, ele fugirá de mim. Aleluia. O pobre perdido pode se dobrar diante do Senhor. O pobre perdido pode se quedar diante do Senhor. E Ele olha para nós com um olhar de misericórdia e graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Já que a gente está fazendo um sermão cantado hoje, o mesmo versículo 3 diz o seguinte: que Jesus pega, olha para ele, estende a mão. Mas tem um outro verbo ali que você sabe, você conhece esse hino. Tocou-lhe. E esse hino diz isso, né? Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz Ele encheu. Aleluia. Tirou-me.
Lá em cima, lá em cima. Lá em cima, na primeira estrofe. Do pôr um peso. Só quem muito foi perdoado sabe o quanto foi amado. Quão triste eu andei, a sentir a mão de Cristo. Aleluia. Não sou. Creio. Pra sempre eu cantarei em seu louvor. Aleluia! Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele ainda nos toca hoje. Ele ainda nos toca hoje. E se essa noite Ele quiser nos tocar? E se essa noite Ele quiser nos tocar? Se muito mais do que estender as mãos, Ele quiser tocar hoje em nós. E além de tocar, se Ele quiser nesta noite liberar uma palavra a nós, dizendo: eu quero, seja limpo. Porque quando Jesus diz isso, Ele está dizendo: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei da vida me livrou da lei da morte, do pecado. Nenhuma condenação há. Eu quero, seja limpo, seja livre, seja perdoado, seja restaurado, seja renovado, tenha paz comigo, seja justificado. Eu quero. Eu quero. Como é bom sentir o toque do Senhor. Como é bom ser tocado por Ele. Sabe por quê? Porque o toque dele nos limpa. O toque dele nos transforma. O toque dele nos renova. O toque dele não nos deixa mais como éramos antes. Porque antes do toque se ajoelhou um leproso. Depois do toque se levantou um filho de Deus. Perdoado, restaurado, com um passado de rejeição anulado. Por quê? Porque foi tocado. E se alguém perguntasse a ele: quem te curou?
ele pode dizer: Jesus me tocou. Ah, irmãos, eu estou numa expectativa nesta noite que o Senhor nos toque nesta noite aqui. Que Ele vai removendo da nossa vida toda vergonha, toda culpa, toda confusão, toda crise. Porque se Ele quiser, Ele pode fazer isso essa noite. Mas tem uma coisa que, se a gente quiser, a gente pode fazer o que, pastor? Adorar o nome dEle, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. A lepra pode estar cheirando mal, mas a minha adoração vai continuar. Eu posso estar perdendo coisas na caminhada, mas a minha adoração vai continuar. Por quê? Porque eu vou me aproximar dEle. A multidão pode me olhar torto, mas eu vou me aproximar dEle, porque os meus olhos estão fixos nele. Eu posso estar rodeados por uma nuvem de testemunha, mas os meus olhos estão olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da minha fé, Jesus, o autor e consumador da minha fé. Ele vai me tocar, Ele vai aceitar a minha adoração, Ele vai recolher as minhas lágrimas, Ele vai mudar a minha história, Ele vai me dar um novo rumo, Ele vai me dar uma nova esperança. Aleluia! 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 De paz encheu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glória a Deus. Ouça isso. Existem coisas na nossa vida que são processos. Existem coisas na nossa vida que elas acontecem por fases. Mas existem coisas na nossa vida que são imediatas. O verso 3, ele diz que quando Jesus toca, uma palavra é liberada. Ele estende a mão, ele toca e ele libera uma palavra. Ele diz: quero. Bem sei eu, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Bem sei eu, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. E se Ele quiser esta noite, esta noite será imediatamente. Não tem prazo, não tem dia, não tem hora, é o já. Se Ele disser esta noite que Ele quer, esta noite se tornará a noite do imediatamente. Que o imediatamente de Deus chegue sobre as nossas vidas. Eu preciso de um imediatamente de Deus. Eu não sei se você precisa, mas eu preciso de um imediatamente de Deus. Senhor, se Tu quiseres, eu estou aqui, Senhor. Se Tu quiseres, Tu podes, eu sei que Tu podes, Senhor. Eu só preciso que Tu estendas, eu só preciso que Tu me toques, eu só preciso que Tu toques a Tua igreja, Senhor. Ah, Senhor, Deus está aqui, Ele está aqui. Se aproxime dEle esta noite, derrame o seu coração diante dEle esta noite. Ah, que o imediatamente de Deus alcance a sua vida. Que toda a espera, que todo o processo que está te cansando, adoecendo a sua alma esta noite, seja rompido pelo imediatamente de Deus. Porque a palavra diz que Ele diz, e Ele diz: a minha palavra não volta para mim vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi liberada. Que a palavra liberada esta noite, ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. E que ela venha acompanhada do imediatamente de Deus.
Eu estou pregando para vocês esta noite, mas eu estou pregando para minha alma também. Eu estou dizendo para Deus, Senhor, que o Teu imediatamente chegue, que Tu olhes para mim esta noite e diga para mim, eu quero. Que Tu queiras, Senhor, que Tu queiras, que tudo aquilo que está me matando aos poucos seja retirado da minha vida em nome de Jesus. Que toda recaída saia da minha vida em nome de Jesus. Que todos os comportamentos repetitivos caiam por terra em nome de Jesus. Que eu seja limpo de toda a lepra do pecado, de toda insensibilidade espiritual. Que eu seja limpo, Senhor. Que a minha adoração venha acompanhada de uma gratidão, de uma oferta, Senhor, para que sirva de testemunho para todos aqueles que escutarem, para todos aqueles que me verem, olharão para mim e dirão, Deus faz. Olharão para as nossas vidas e dirão o que Deus fez na vida deles. E aí você vai dizer, Ele me tocou. Ele me tocou. E aí Ele fez isso. Eu fiquei livre. Eu fiquei livre. Eu sei que Deus pode quebrar cadeias nesta noite. Eu sei que Deus pode quebrar cadeias de pecados, de comportamentos repetitivos. Eu sei que Deus pode quebrar cadeias de frustrações esta noite. Que Deus pode quebrar cadeias de abusos esta noite. Que Deus pode quebrar cadeias de culpa esta noite. Eu sei que Deus pode quebrar cadeias de medo esta noite. Porque o Senhor é aquele que tem todo o poder. Ele não apenas tem uma palavra maravilhosa, Ele tem uma palavra sobrenatural. Uma palavra divina, uma palavra capaz de nos salvar e nos libertar esta noite. Vou para o último versículo para terminar. O Ministério de Louvor pode vir. O último versículo parece que não tem sentido nenhum diante do milagre. Porque diz o seguinte: disse-lhe então Jesus, olha, não diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ele já estava curado. Ele podia ir embora. Mostra-te ao sacerdote. Aonde que o sacerdote ficava? Na sinagoga, no templo. Há quanto tempo aquele homem não entrava para oferecer uma oferta ao Senhor dele? Há quanto tempo aquele homem não entrava? Imagina ele como um judeu, quando dava sábado, ele poderia pensar, a minha família toda está na sinagoga. Eu poderia estar lá, ouvindo e lendo os rolos de Isaías, de Esdras, de Miqueias, de Ezequiel. Talvez ele estava lá no leprosário, e quando desse o Shabá, ele pensasse, essa hora era a hora da oferta pacífica. Era a hora da adoração. Quando chegasse a semana dos tabernáculos, ele dizia, eles estão celebrando o tabernáculo. Ele nunca mais havia entrado no templo. Quando Jesus cura ele, Jesus fala assim, se apresenta ao sacerdote. Jesus está dizendo para ele, você tem acesso. Pode entrar, pode ofertar, porque você está limpo, você está perdoado, você está restaurado. E a tua entrada agora servirá de testemunho ao povo. Por quê? Porque ele é alguém que está chegando com uma oferta. Uma oferta que nunca tinha dado aquela época. O único registro que eles tinham de uma lepra que foi curada foi a de Miriam. Quando eles falaram mal de Moisés, que eles ficaram leprosos.
eles nunca tinham recebido uma oferta de um leproso que havia sido curado. Deus não somente restaura a alegria daquele homem de adorar, mas faz com que aquele homem leve uma oferta que jamais tinha sido recebida no templo. Deus está promovendo algo na sua vida e na minha vida que jamais foi visto aqui neste lugar. E Ele escolheu a sua vida para que quando você entre aqui e testemunhe sobre isso, as pessoas não ficarão admiradas com vocês, mas glorificarão aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Servirá de testemunho para o povo. Num lugar simples, não temos luxo, não temos estrutura, mas temos a presença.